Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, capítulo 12, o nascimento do imperador Pariksit. Verso 31. Assim como a lua, em sua quinzena crescente, desenvolve-se dia após dia. O príncipe real Pariksit muito rapidamente se desenvolveu com exuberância sob os cuidados e plenas facilidades de seus avós tutores. Verso 32. Justamente nesta época, Maharaja Yudhishthira estava pensando na realização de um sacrifício de cavalo para se livrar dos pecados cometidos durante a luta contra seus parentes, mas ficou ansioso por obter alguma riqueza, pois não havia fundos extras além da coleta de multas e impostos. Então, verso 31. Assim como a lua, em sua quinzena crescente, desenvolve-se dia após dia. O príncipe real Pariksit muito rapidamente se desenvolveu com exuberância sob os cuidados e plenas facilidades de seus avós tutores. Verso 32. Justamente nesta época, Maharaja Yudhishthira estava pensando na realização de um sacrifício de cavalo para se livrar dos pecados cometidos durante a luta contra seus parentes, mas ficou ansioso por obter alguma riqueza, pois não havia fundos extras além da coleta de multas e impostos. Pranamas, Prabhu. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem, então nós vamos dar sequência aqui, né, na nossa dissertação acerca do Srimad Bhagavatam. Nós estamos lendo agora, desce um pouquinho, Tulas, por favor. Eu vou fazer o sânscrito, vou fazer a leitura do sânscrito. Podemos ter o sânscrito na tela? Tulas está acompanhando comigo? Acho que não. Deve ter deixado a sala por algum motivo. Quem tá organizando a sala, acho que é Tulas, né? Vamos ficar sem o sânscrito no momento, tá? Nós estamos com o Srimad Bhagavatam. Deixa eu confirmar aqui que o capítulo é esse. Posso enviar para o senhor, se você quiser. Não, Ela colocou já isso antes. mudou aqui. Nós estamos com o Srimad Bhagavatam no capítulo 12, canto 1, capítulo 12, versos 31 e 32, o nascimento do imperador Parikshit. Muito bem. Coloca o verso na tela, leitura, por favor. Om Saraja Putro Vavridhe Ashur Sukla Ivodupa Apuryad Mana Pitribhi Has Kastabhi Ivaso Invan O Yakshamano Ashvameda Janati Droha Jhasya Raja Labda Dhano Dadio Nayatrat Karat Dandayo Om. Volta, por favor, Tulasi, para o português. Eu tenho aqui comigo, vou ler do meu. Olha só. O primeiro verso, naturalmente, fala do desenvolvimento de uma criança, né? A criança está crescendo, os avós, amorosos e tal, está se desenvolvendo, florescendo, né? E a metáfora é de uma lua crescente, que se desenvolve com o tempo. Agora, justamente nessa época, o Maharaja Yudhishthira, o Maharaja Yudhishthira é o avô, né, da criança, o irmão de Arjuna. E a criança é filho de Arjuna. Aliás, filho de Abhimanyu. Agora me perdi. Era filho de quem? Você consegue... a Devi não está aqui, né?
Bom, depois eu vejo isso. Posso procurar aqui. Veja, se ele é filho do Abimânio, Abimânio é filho de Ágina. Logo, ele é filho de Abimânio, porque Parexite é neto de Ágina, é isso mesmo, ele é filho de Abimânio. É isso mesmo. Yudhishthira, irmão de Ágina, é o equivalente de avô, né, de Abimânio, de Parexite também. Então, e Yudhishthira, nessa época, ele era o imperador ainda presente. Depois é que ele se retira do reino e deixa com o Parexite. Yudhishthira estava pensando na realização de um sacrifício de cavalo para se livrar dos pecados cometidos durante a luta contra os seus parentes. Aí a solução né? Como é que faz? Você luta com seus parentes, vai lá, briga lá com o seu povo, depois compra um cavalo e pá, faz um sacrifício. Resolve, né? Muitas culturas fazem isso. O, o, a, na Bíblia, por exemplo, né, você podia fazer sacrifícios de animais. Você pega uma pombinha, sei lá, um bicho, vai no templo, corta e faz é tipo um churrasco mesmo, né? Você coloca lá né, no local, no fogo, aí queima e aquela fumaça sobe, a gordura é recolhida, a gordura é revendida para o povo e as carnes consequentes desses sacrifícios é devolvida para o proponente que paga no templo os taxas para os sacrifícios, pecados da pessoa é transferida para o animal, chama-se expiação. Então a pessoa chega, coloca a mão na cabeça do cabrito, do bode, do bezerro, de quem quer que seja, e aí transfere o pecado para o bode, o cabrito, e daí o cabrito é sacrificado e o pecado também é sacrificado. Por isso chama-se, já ouviram falar na expressão bode expiatório? Ah, fulano é o bode expiatório. Quem que já ouviu falar essa expressão aí? Bode expiatório, existe a expressão, bode expiatório. Por que bode? Aí, às vezes a pessoa fala assim, deu bode, né? Ó, tá no maior bode, né? Deu bode. Quer dizer, deu ruim. Por quê? Porque os cabritos, nessas culturas, eles eram utilizados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, Jesus, né? O Cordeiro. Por que o Cordeiro? Porque essas culturas pegar os cordeiros, os bodes, os cabritos, e aí o sistema é transferir por Bluetooth, né? Uma espécie de Bluetooth, uma espécie de Wi-Fi. Você chega, você comete seus pecados, aí você vem, compra um bode, um cordeiro, alguma coisa, por Bluetooth, você coloca a sua mão na cabeça do cordeiro e transfere todas as suas dívidas, os pecados, para o bode. E aí, o bode, né, está resolvido o seu problema. Era assim que eles resolviam os pecados do passado. Fácil, né? Só você cometer pecado para jogar em cima do bode. Aí vem uma experiência, bode expiatório. Expiatório quer dizer que expia, que elimina os pecados. No passado, as culturas usavam esse recurso. Era muito comum. E, de certa forma, era um recurso autorizado. Por quê? Um bode, uma cordeira, uma ovelha era muito caro. Era tipo um carro hoje, né? Assim, tinha um valor. E as pessoas não queriam gastar dinheiro. Sempre teve gente, todo mundo, até hoje somos assim, pão duros e não quer gastar muito dinheiro, não. Então, por quê? Para salvar dinheiro. Então, as pessoas preferiam não fazer pecado para não precisar gastar matando os para cada pecado que você tinha que matar um cordeiro. Imagina como é que ia ficar o rebanho. Então, o ideal era não fazer pecado, porque se você não matasse, sacrificasse os cordeiros, você ia para o inferno. Então, sacrificava os cordeiros. Um genérico era pombinhos. Então, se o pecado não fosse tão grande, podia ser pombinho. Aí você calculava mais ou menos, fiz isso, fiz aquilo, então 14 pombinhos, 7 pombinhos. Agora esse daqui, não, esse aqui é um cordeiro. Agora esse daqui, rapaz, esse aqui vai precisar de um elefante para sacrificar. Então, você vai calculando mais ou menos. Então, bom, peraí, então antes, deixa eu evitar isso daqui, porque senão, porque Deus está vendo tudo. Se eu não sacrificar, não me livrar do pecado, aí é o capiroto, é certo, né? Então, eu prefiro não pecar. Então, era um sistema em que desestimulava as pessoas de pecarem, porque, custava. E nós entendemos bem quando as coisas custam. Enquanto é só
meio abstrato, a gente dá uma visão sem braço, desentendido, de bobo, de abestalhado, faz de conta que não entende. Mas quando entra aqui, ó, no bolso, não, é verdade, é realmente, né? Então, olha só, pois não pode, né? Não pode. Então, é assim que a gente entende, quando chega no bolso. Porque é dito que louco é só até quando entra dinheiro. Depois entrou dinheiro, ninguém rasga. Aí fica todo mundo assim, defendendo seus direitos, sabendo o que tem que ser feito. É uma esperteza humana, né? E aí, sabendo que o ser humano é espertinho, esses sistemas funcionam muito bem, porque dá prejuízo. Então, pecar dá prejuízo. Logo, melhor não pecar. Então, aí mexe no bolso. Então, beleza. Isso eu estou falando aqui da cultura, né? Para a gente conhecer um pouco de como é que funciona esse sistema de sacrifício de animais. Era muito comum nesses períodos anteriores. Tinham culturas que sacrificavam seres humanos. Os judeus, por exemplo, tinham o hábito de sacrificar seres humanos também. Eles pegavam crianças, colocavam crianças embaixo dos buracos, né? Os árabes faziam isso, e aí sacrificavam a criança ali, e aí construíam o prédio em cima, para garantir que o prédio não cairia, por um terremoto, sei lá, chuva, alguma coisa assim. Então, uma criança era sempre sacrificada. Sempre que ia construir um templo na cidade, uma criança deveria ser escolhida e sacrificada para que o templo não caísse. Era muito comum isso daí no passado. Tanto é que o Abraão tinha um filhinho lá, né? O menino lá, acho que o Isaac. É o Isaac. E aí Deus falou, vou construir agora a minha igreja, vou precisar de um sacrifício. Pega o seu Isaac e vamos lá. Vamos fazer o sacrifício. Aí o Abraão levou o garoto, já tinha feito o altar e já ia, ó. Aí na hora mudou o plano. Não, 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 vamos mudar o plano. Não sacrifica, não. Aí o garoto foi salvo no último 45 minutos do segundo tempo, no último gongo. Mas aquele sistema de sacrificar uma criança para fazer um templo era muito comum naquele período. O exemplo do Isaac é só um exemplo, mas muitas pessoas faziam isso. Famílias pegavam, comunidades escolhiam uma criança, sedavam a criança, davam as bebidinhas lá e tal, alguma coisa, a criança ficava em coma, e aí sacrificava a criança para Deus, para Jeová, para o Baal, para quem quer que fosse, para dar certo o projeto. Aqui na Bolívia, existem múmias de crianças até hoje, em estado perfeito de preservação. Eles dopavam as crianças com pasta de coca, levavam as crianças até o topo de uma montanha e colocavam elas num buraquinho lá, em estado de coma. E aí elas, o frio, a hipotermia, elas morriam assim. E elas ficavam durinhas. E aí, ou pegar na internet aí, múmias da Colômbia, da Bolívia, vai ver crianças de 12, 13 anos de idade, 10 anos, mumificadas, em perfeito estado. Até hoje ainda existem essas mumiazinhas aí. Os maias, por exemplo, né, os aclamados maias, os ovacionados maias, civilização mística de futuro, tinham uns locais que eram tipo cavernas assim, buracos no chão, com lagos embaixo. E eles pegavam crianças de 10 e 13 anos de idade, uma vez por ano, e chegava ali, dava sei lá, alguns batiam com um pau na cabeça, outros davam uma bebida alucinógena e jogavam a criança nesse lugar, e elas morriam. Recentemente, um historiador, um pesquisador, um arqueólogo, foi lá e recolheu os ossos e catalogou, ele recolheu 127 ossos de crianças entre 8 e 12 anos de idade, os aclamados maias, né? Assim, as pessoas gostam tanto, os maias, e eles faziam esse sacrifício de criança, infanticídio. Atualmente, os índios nossos brasileiros ainda fazem isso. Inclusive é um tema de debate, de tabu, né, na sociedade, porque tem muitas pessoas que são muito ligadas aos índios, aos ancestrais, e tal, aquela história toda, aquele glamour todo com os índios, mas eles praticam ainda hoje o infanticídio, o que significa que se tiver muita criança e a tribo tiver com dificuldade de manutenção por questões de alimentos, ou então, se uma mãe falece, deixa duas crianças, o pai, aquela história toda, uma criança é escolhida e ela é sacrificada. É feito um buraco, bate com a cabeça, com um pau na cabeça da criança, depois enterra ela. E tem vídeos, assim, muito, vamos dizer assim, pesados no YouTube, mostrando essa prática. Então, esse glamour, vamos dizer, esse romantismo com os ancestrais, com os índios e tal, não conta essa parte, né? Mas essa relação que se faz não está definida, né? Aí não está publicada. Não há histórias ainda de
tribos indígenas que ainda comem seres humanos. Pelo menos aqui no Brasil não tem. Em outras partes do mundo ainda existem tribos que comem os seres humanos. Ainda existem, né? Então, esse nosso romance com os ancestrais, com os nossos... Assim, é uma coisa... Claro, um romance, porque depois você abre a internet e vai curtir vídeos no YouTube. Então, dá para ser romântico, mas os filhinhos são preservados, né? Agora, todos esses procedimentos primitivos e modelos primitivos, apesar de serem polêmicos para nós, agora, do nosso ponto de vista, para eles funcionavam muito bem. Era autorizado naquele período, por conta do período histórico em que você tem essas funções. Com uma diferençazinha, com a diferença de que, nessas culturas, os animais expiados, eles eram somente prejudicados, ou seja, o animal recebe o karma, o pecado e já era, já foi. É isso aí. Sofreu e não tem benefício nenhum. Na cultura védica, aquele filme, o Avatar, vocês assistiram o primeiro filme, o Avatar, quando a menina está ensinando o rapaz a caçar. Aí mata um bicho, e ele vai, coloca a mão, faz um mantrinha, enquanto o bicho está morrendo. Aí ela fala, é isso. É uma morte limpa, digna e sagrada, por respeito à outra vida. Eles vão comer o animal. Né? No filme Avatar mostra isso daí. Esse hábito do respeito humano à vítima que será imolada para o benefício humano é uma característica da cultura védica. Tá? Aqui, olha só, da cultura védica específica, não tem registros históricos de outras culturas da humanidade em que os animais eram elevados à condição de dignidade, de alma, antes de serem sacrificados. Eles eram sacrificados para o benefício das almas humanas, mas eles não eram tidos como almas, somente como valor de troca. Então, eu estou fazendo aqui esse paralelo para vocês entenderem a diferença que existe dos sacrifícios dos animais dentro da cultura védica e fora dela. Embora houvessem esse sistema em todas as culturas, o sistema da cultura védica tem um valor agregado que supera em termos de moral, de consciência em relação aos demais. E eu não estou fazendo uma defesa dos sacrifícios dos animais. Eu só estou fazendo uma defesa, inclusive atualmente existem leis transmitando no Senado, considerando a possibilidade de proibir as religiões que fazem sacrifícios de animais de atuarem no Brasil, ou se adaptarem. Porque os direitos de defesa dos animais prevê que os animais devem ser protegidos independentemente das culturas e religiões. Então, tem religiões que fazem ainda hoje sacrifício dos animais. Pegam os animais, sangram os animais para as divindades. E isso, do ponto de vista da sociedade de proteção dos animais, é entendido como um problema. Só que, ao mesmo tempo, é uma religião. Como é que você vai interferir nas religiões? Aí está aquela discussão toda, porque, do ponto de vista moral, nós evoluímos a ponto de entender que os animais têm que ser deixados em paz e não serem decapitados, sacrificados para as divindades, porque isso assim, grosseiro no sentido de violência, e as pessoas estão evoluindo. E na medida em que elas evoluem, elas ficam menos violentas. E sacrifícios de animais envolvem violência, sangue derramado, etc. Né? No futuro, o vegetarianismo vai ser uma coisa muito comum. As pessoas vão ser vegetarianas no futuro. No momento, elas estão começando a pensar na possibilidade de que animais não são apenas gatinhos e cachorrinhos, mas porcos, vacas, javalis, crocodilos. Todos esses também são animais, que também merecem viver em paz. Se você não quiser ter um crocodilo de estimação, não tem problema. Perdão. Mas comê-los não é necessário. Devorá-los não é necessário. Só. Muito bem. Agora, nós não chegamos lá ainda. Tá? Nós já interrompemos os nossos hábitos de sacrifício de crianças. Nós não temos mais esse hábito de sacrificar crianças para que nossos prédios não caiam. Nós não temos mais o hábito de sacrificar cavalos, bois, cabritos, para que os nossos pecados sejam eliminados. Nós já superamos essa fase primitiva da nossa evolução moral e da nossa revolução intelectual e teológica em relação à nossa relação com o sagrado, o divino, não é? O auspicioso. Bom, agora, dentro da cultura védica,
Os animais que eram sacrificados, eles sacrificavam também cabras e cavalos, principalmente. Tem várias descrições desse sacrifício, chama-se Ashvamedha Yajna, tá? E um cavalo específico era selecionado, e esse cavalo, então, ele passava um período sendo alimentado com alimentos que saíam diretamente do templo, da divindade, e era servida para o cavalo, como se ele fosse um rei. Esses alimentos do templo sempre são oferecidos ao rei primeiro. E aí, o rei se alimenta com a família e as demais pessoas podem comer. Só que quando você oferece os sacrifícios, o animal escolhido, ele se alimenta, ele é tratado como um rei. Então ele é levado para um local especial e ele passa um ano, que é um ciclo de 12 meses, se alimentando como rei dos alimentos sagrados divinos. Por quê? A alma que está no corpo desse animal que será sacrificado, ele será emancipado para a condição de ser humano na próxima vida, ele nascerá como ser humano em uma família aristocrática. Ele não vai nascer como ser humano, ele vai nascer como ser humano numa família aristocrática, ou seja, bom nascimento, saúde, opulência e facilidades. Então, o benefício que o animal vai ter, a alma desse ser terá, por estar sendo selecionada para o sacrifício, é muito maior do que ele teria, ele vivendo normalmente. Tudo bem que o direito dele de vida está sendo retirado, mas está sendo oferecido de volta um valor agregado que, lá na frente, vamos supor, a pessoa nasce numa família aristocrática e fica sabendo que na vida passada dele, ele foi um cavalo que foi sacrificado no Ashvamedha Yajna para esse propósito. A conclusão dele, me dei bem, foi um bom acordo, eu estou no lucro. Tá? Então, na cultura védica é assim. Todos os animais que são sacrificados dentro dos rituais são elevados à condição de seres humanos. Tá? Inclusive, por exemplo, recentemente nós tivemos que detetizar aqui a nossa sala, nossa casa. Pessoas que não gostam, que tem, né, as baratas, os bichinhos, os insetos e tal. Isso incomoda muita gente. Mas eles são seres vivos, eles são entes vivos. E você vai detetizar a sua casa, você vai fazer um genocídio, uma matança geral. E nosso propósito, a nossa posição, o nosso paradigma diz que nós cultivamos a paz, a não violência. E, de repente, nós estamos matando tudo. Como assim? Ah, mas eu sou vegetariano. Eu sou vegetariano porque eu sou contra a violência, a matança dos animais, dos seres vivos. O alface é um ser vivo. Quando você come uma batata, você está comendo milhões de bactérias que está envolvido ali. Entendeu? E aí como é que fica? Você também está matando um outro ser vivo. Não é que você não está matando um pé de cenoura, uma berinjela, sabe? Soja são seres vivos, as plantas são seres vivos. E comer as plantas é comer os seres vivos também. Então, mas aí o que acontece? Por que isso... Tem dois fatores. Primeiro que a diferença entre você beliscar uma pessoa e cortar o pescoço dela é muito alta. Então, quando você se alimenta de seres vivos que não têm sistema nervoso central, o impacto da dor causada é muito menor, porque os seres vivos que não têm sistema nervoso central sentem menos. Os que têm, sentem muito. Então, o nível de violência é causado no nível de sofrimento que o outro sente. Esse é um ponto. Então, é muito menos violência. Apesar de ainda ser, é muito menos. É como você, por exemplo, você está dirigindo autoestrada, se a autoestrada permite você viajar a 100 km por hora, se você viajar a 100 km por hora, você não está cometendo crime, infração. Mas se viajar a 110, já é infração. Então, para seres humanos, comer alimentos, legumes, vegetais e até pequenos animais de pequeno porte, que não são mamíferos, ainda é considerado dentro das possibilidades aceitáveis, como seres humanos comuns que comem frangos, ovos, peixes, é considerado ainda sem violência, porque isso é tolerável para seres humanos na faixa coletiva. Para seres humanos refinados, educados, elevados, até isso daí é considerado infração.
dependendo do nível cultural do ser. Mas se a pessoa é um pouquinho menos culta, então, isso é compreendido como normal. Assim como, por exemplo, o leão é um ser com pouca cultura, com pouca desenvolvimento intelectual. E ele devorando uma zebra, rasgando ela e se lambuzando com o sangue dela, é absolutamente não violência, no sentido que ele não está gerando karma por isso. É violência, mas não gera karma. Algumas violências não geram karma. O crocodilo rasgando um iglu no meio é violento, mas não gera karma. É karma free, porque ele é ignorante. Uma serpente picando um rato, ou picando um outro animal, ou até um ser humano, não gera karma. Ela pode até matar um ser humano. É violência, mas não gera karma para ela, porque é compreensível. Então, o ser humano que se alimenta com certas violências não é passível de karma, se ele for ignorante. Mas se tiver conhecimento, aí muda a contextualização. Entendeu? Outro ponto é que porque, olha, ser vegetariano não é ainda tão superior. É só para que a pessoa seja considerada civilizada, intelectualmente falando. Porque muitos animais são vegetarianos. O cavalo, por exemplo, é vegetariano. O elefante é vegetariano. Né? Enfim, o vegetarianismo, ele, ele faz... O vegetarianismo, ele permite com que a pessoa conscientemente, né, usando do seu poder de livre-arbítrio, decida não praticar violência. E isso significa que esse ser é culto e civilizado. Tá? Ela, assim, não é ainda a superioridade pelo fato de não se alimentar de carne, não significa superioridade moral. A superioridade moral, ela ocorre quando a pessoa tem compaixão dos demais. Ela o faz por compaixão, não por religião. Então, entrar para um sistema de religião, um culto ou uma tribo, que são vegetarianos, por uma questão tribal, não é o estado superior. Nós o fazemos por compaixão aos outros seres vivos. E aí, sim, isso é espiritual. E quando nós nos alimentamos desses alimentos, vegetais, legumes, inclusive na Bíblia, por exemplo, no Gênesis, quando o mito de Adão e Eva, quando ele cria o paraíso, ele oferece alimentos suaves, porque são como crianças puras. Então, eles comem mel, frutas, folhas, raízes. Eles não se alimentam de outros animais no paraíso, no Éden. É alimento depois que entrou, não a bestialidade do Satanás, é que eles passaram a comer carne. Mas antes da bestialidade, eles eram suaves e se alimentavam de leite, mel, frutinhas, eram crianças puras. Né? Então, mesmo dentro dessa cultura, essa alimentação com violência e com sangue, ela é associada, né, com uma cultura incivilizada, brutal, bestial, e a alimentação pacífica, suave, leve, com seres próximos da divindade. Né? Tem esse contexto. Agora, aqui, olha só, ele estava pensando na realização de um sacrifício de cavalo para se livrar dos pecados cometidos durante a luta contra seus parentes. Mas ficou ansioso por obter alguma riqueza, pois não havia fundos extras além da coleta de multas e impostos. Então ele pensou: será que eu faço um sacrifício de cavalo para me livrar dos pecados cometidos na minha batalha com os meus parentes, ou eu faço para obter prosperidade material porque o reino está empobrecido depois da guerra? Então ele ficou nessa dúvida sobre para qual motivo ele faria o Jagya, mas ele já estava decidido que faria o Jagya no sacrifício do cavalo. E foi feito, inclusive, isso daí, tá? Só que é para lembrar vocês que existe diferença significativa de que quando esses sacrifícios são realizados, o ser que vai ser sacrificado entra como parte dos benefícios do beneficiário principal do Jagya. Sempre ele é beneficiado. Então não é apenas a divindade. Vou fazer um sacrifício de uma galinha aqui para uma divindade, um sapo, um cavalo, uma vaca, um porco, qualquer que seja, boi, cabrito, para a divindade. Então, a pauta não é apenas o benefício ou o bem-estar da divindade. A pauta é o ser vivo também entra na operação em consideração a esse fator. Tá? Muito embora
eu não esteja aqui incentivando, ou avaliando, ou justificando os sacrifícios, dentro da cultura, esse princípio de sacrifícios, ele foi funcional, ele foi útil, tá? Durante muito tempo da humanidade, e deu certo. Só que ele caducou. É só isso. Sistema que caducou. Assim como, por exemplo, se você pegar, por exemplo, voltar no tempo, então os cavalos puxavam pesos enormes sobre si e tal, e os chicotes no cavalo. Hoje, no máximo que se pode fazer é um cavalo puxar uma charrete. Se verem um cavalo puxando muito peso, aí entra no processo de denúncia, a polícia vem, prende todo mundo e tal. Mas no passado todo mundo fazia isso, mas caducou. Os cavalos não podem mais ser utilizados para essas funções, caducou. Então, tem certas coisas que funcionam bem no período, mas depois caducam. E esse sistema de sacrifícios de animais, ele caducou. Ele não tem mais a funcionalidade prática como ele tinha antes. O sacrifício da era para pessoas refinadas, para intelectos superiores, é o cantar puro dos santos nomes do Senhor. Esse é o Jagya da era. É o sacrifício da era. Porque nós sacrificamos, ao cantar os santos nomes, nós sacrificamos as nossas bestas internas, a nossa fúria, a nossa raiva, a nossa vontade, as nossas bestas internas, nossos leões, né? Assim, os nossos crocodilos internos, a nossa fúria interna contra o mundo, contra a natureza, contra nós, sabe? Toda essa bestialidade interna é sacrificada em nome de paz, em princípio de evolução, de prosperidade e de liberdade do pecado. Olha, esse sacrifício que estava sendo preparado aqui tinha função eliminar os pecados e produzir piedades. O sacrifício da era é o cantar puro dos santos nomes do Senhor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse cantar puro dos santos nomes é o Jagya da era. Ele nos purifica dos pecados passados e aumentam a nossa prosperidade de futuro, a ponto, inclusive, de nós sermos transferidas para a civilização de futuro, que é o destino aonde a alma está sendo aguardada, na transcendência, nos planetas celestiais, inicialmente, e posteriormente na transcendência absoluta. Ok? Procede. Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, todas as pessoas aqui na sala. Quero informar vocês que a nossa equipe de introdução, os nossos alunos da Sala Tríade completaram hoje uma fase importante, que foi a finalização dos estudos da metafísica do ser, e eles agora vão entrar na segunda fase, que é o estudo a síntese da Bhagavad Gita, e em breve eles comporão, parte da nossa equipe aqui também, estudando o Srimad Bhagavatam conosco, como membros integrantes, da nossa sala dos mantras. Então, eles estão numa fase preliminar, mas essa turma agora que está entrando é uma turma de bastante conhecimento, eles vão, assim, dar uma diferença muito boa, eles vão enriquecer bastante a nossa egrégora, a nossa comunidade aqui de buscadores do infinito, de pensadores transcendentais. Então, eu acho que a gente vai se enriquecer muito com a presença deles aí em breve. Hoje eles deram esse passo importante, que foi a finalização dos estudos da metafísica do ser, e na próxima fase, o curso da Bhagavad Gita. E muitas dessas pessoas que estão passando por esse treinamento, essa reciclagem, também virão a serem alunos iniciados com os seus devidos nomes espirituais, porque passarão pelos Jagyas de o sanskara da iniciação, que nós chamamos da pré-iniciação, tá bem? Muito bem, então tenham todos um excelente dia. Já fizemos a luz do parto, Tulasi? Ok, então. Sejam todos felizes, tenham um excelente dia, Namastê, Hare Krishna. Tchau, tchau para todos.